Amém? Foi me dada a incumbência de estar dando uma orientação. E eu estava vindo ali no ônibus e pensando quantas vezes nós, pregadores, já pregamos essa passagem onde fala sobre o profeta Elias no Monte Carmelo. E hoje Deus, Ele nos dá a oportunidade de estarmos pisando sobre a história que talvez você ouviu muitas e muitas vezes. Isso é algo muito forte. Eu não quero ser muito extenso na minha exposição, vou ser rápido, mas eu vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Então veio Acabe, mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-o; se é Baal, sigam-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o põe sobre a lenha, porém não lhe mete fogo. E eu prepararei o novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Interessante que Elias, ele faz algo muito forte. O texto diz que o Elias, ele faz um desafio. Eu poderia intitular minha mensagem aqui hoje como o dia da verdade. Esses tempos, Israel, pelo que nós entendemos no texto, estava cocheando entre dois deuses. Eles não sabiam se adorava Baal, não sabiam se adorava o Deus de Israel. Aparece um profeta chamado Elias, e a mensagem de Elias era muito violenta, profunda. Era tão profunda que eles começaram a chamar Elias do perturbador de Israel, porque quando ele abria a boca, as coisas aconteciam. O texto sagrado, se você pegar do capítulo 17, Deus do início, você vai perceber que o grande problema da seca se deu porque Elias, ele me chega e ele diz: não vai chover. Enquanto eu não liberar uma palavra, não vai chover. E durante 3 anos e 6 meses não caiu orvalho, não caiu chuva, não caiu nada, a seca. Eu fico imaginando a comunhão que Elias tinha tão profunda com Deus, porque Deus não falou para Elias falar aquilo, mas ele disse: segundo a minha palavra não vai chover. Era como se ele falasse algo aqui na terra e Deus lá do céu dissesse: ó, fecha a torneira do céu, porque o Elias falou que não vai chover. E a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ao término desses 3 anos e 6 meses, acontece esse desafio. Elias, ele desafia 450 profetas de Baal. O interessante é que todos nós já sabemos desenrolar da história. É feito um altar, é colocado um novilho, os profetas de Baal clamam até o meio-dia. Elias zomba deles dizendo: gritem mais alto, quem sabe ele viajou, está ocupado, está dormindo. Não acontece nada, o fogo não desce. E diz o texto sagrado que o Elias, ele vem e ele conserta o altar. Ele coloca o novilho sobre o altar. E a oração de Elias não chegou nem si mesmo 1 minuto de oração, porque a oração de Elias foi: Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que o Senhor me enviou, o Senhor está comigo. Só isso, e diz a Bíblia que o fogo desceu do céu. Eu quero falar com você sobre 3 lições dentro desse texto. Para o fogo descer do céu, a primeira coisa que tem que acontecer: o altar tem que estar consertado. O altar tem que estar consertado. Tem algumas coisas que não acontecem na nossa vida porque o altar não está consertado. Tem algumas coisas que não
não acontece quando você ora, quando nós oramos, porque o altar está desconcertado. A primeira coisa que o profeta fez, ele consertou o altar. Pastor, o que é consertar o altar? Consertar o altar é tampar as brechas que às vezes nós damos no decorrer dos dias, dos tempos. Consertar o altar é você se voltar para Deus de uma maneira tal em que você vai fazer tudo para poder estar na posição, estar numa comunhão profunda com Deus. A Bíblia diz que o Elias, ele conserta o altar. Depois que ele conserta o altar, ele coloca o sacrifício. Porque não existe altar sem sacrifício. Tem muita gente que quer consertar o altar, mas não quer sacrificar. Então não adianta. Não faz sentido se ter um altar se não tem sacrifício. Nós estamos vivendo tempos modernos, em que quando se fala uma palavra de sacrifício, tem muita gente que olha para você e fala assim, do que esse sujeito está falando? Porque nós estamos vivendo o tempo, pastor Rodrigo, do micro-ondas. Você chega na sua casa, com 2 segundos, você esquenta a sua comida. Nós estamos falando de um tempo que não se ora mais. Antigamente, quando um filho desaparecia, não tinha como ligar, a mãe orava para Deus guardar o filho. Hoje, desapareceu, nós ligamos no celular. Então tá tudo ficando muito fácil. Muito fácil. Antigamente era uma luta para o cara mandar uma carta, ele fazia com a mão. Hoje ele manda um e-mail. Então, o sacrifício, aquela coisa de voltar para Deus em sacrifício, está ficando cada dia mais extinta no nosso meio. Ele diz que o Elias, ele põe o sacrifício. E agora Elias faz uma coisa engraçada. Porque quando ele põe o sacrifício, ele manda colocar água no altar. Água no altar. Manda pôr água no altar. E o interessante é que o que mais o povo precisava era de quê? De água. Agora a água numa seca ia fazer muita falta, ia ou não ia? Mas o Elias fala assim, ó, alguém arruma água. E tem que ser 12 cântaros. Coloque aí 3 vezes. Quando encheu de água, ele falou, agora Deus vai se manifestar com fogo. Sabe o que o Elias queria dizer? Quando você coloca a água, ele fala da atitude de você confiar em Deus. Porque só quem confia em Deus, pega a única água que tem numa seca e coloca em cima do altar. Tem muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas ele não confia em Deus. Ele é igual a história do homem do circo, né, que chegou na cidade e andando sobre a corda e todo mundo lá embaixo batia a palma e dizia, opa, esse é o cara. Na hora que ele pegou um carrinho de mão e falou, agora eu quero uma pessoa da plateia para passar comigo dentro do carrinho de mão. Desapareceu todo mundo. Tem gente que é assim. A fé dele, a confiança em Deus dele é baseada na vida de quem está do lado. Porque ele nunca toma uma atitude. O interessante é que o povo estava assim. Quando Elias falou, olha, vocês têm que decidir, eles não responderam nada. Hoje é o dia da verdade. Os céus precisam saber de que lado você está. Os céus precisam saber de que lado você está. A Bíblia diz que o Elias orou e o fogo desceu do céu. Qual que era a diferença entre eu, você e o Elias? Sendo que ele era de carne e osso. A fé dele. Qual que era a diferença? A fé. A fé do Elias. A vida que ele tinha com Deus. Nós vivemos em dias que nós não queremos ter comunhão com Deus. E quando eu falo de comunhão, eu falo de coisa séria. Pecado hoje tem outro nome. Se o cara adultera, a gente sabe que ele adulterou, nós damos um outro nome mais bonito. Se o cara rouba, nós não deixamos, falamos, não é ladrão, ele furtou alguma coisa. Nós estamos mudando tudo. Nós estamos mudando tudo. Deus respondeu a Elias porque Elias, ele sabia muito bem. Ele disse, vocês têm que decidir ou vocês continuam pecando, continuam fazendo tudo errado, que o Baal pede para vocês fazer, ou vocês decidem servir a Deus. Hoje você tem uma escolha. Você tem uma escolha. E eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho, a cruz do Evangelho, Jesus, ele morreu para dar a mim e a você a oportunidade de perdoar o seu pecado. É muito, vou dizer eu. Só o Evangelho podia mudar um cara igual eu.
Eu me converti com 2 revólveres na cintura. Eu me converti com a bucha de maconha no bolso, rachando o coco. Imagina a cena. Boné na cabeça, cabelo enrolado, cordão até aqui, 2 revólveres na cintura, marginalizado pela sociedade, bandido. A esse evangelho que confronta o pecado do homem, esse evangelho, essa palavra que diz ou você fica com Baal, ou você dá um jeito na sua vida, ela me mudou. Amém. E eu disse para os amigos que a minha conversão foi interessante. Eu me converti no domingo, no outro domingo eu batizei, 3 meses depois já era obreiro. E tinha gente que falava, pastor, esse cara vai desviar. Há 3 meses ele estava dando tiro atrás da polícia, a polícia dando tiro nele, pastor, está ficando doido. Muitos que falaram, se desviaram e eu me tornei pastor. Amém. Eu quero dizer para você o seguinte, hoje é o dia da verdade. Hoje Deus precisa saber que lado você está. De que lado você está. E só se sabe o lado que alguém está com as atitudes que ele toma. As atitudes vai dizer que lado você está. As atitudes. Porque a atitude manifesta que está dentro de mim. Não adianta eu cantar, chorar, falar em língua, mas continuar roubando, continuar trapaceando, passando a perna nos outros. Eu acho que Deus nos trouxe aqui hoje para fazer essa pergunta para nós, de que lado você está? Se Baal é Deus, se você acha que aquilo que você vem fazendo, como diz, então vai, continua fazendo. Porque quem é impuro, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Que nós estamos precisando, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja, é de fogo de Deus. Fogo, o altar tem que pegar fogo, porque o fogo atrai, o fogo queima a impureza, o fogo protege. Nós estamos precisando pedir a Deus fogo no nosso altar. Eu não sei você, mas eu vou fazer uma oração aqui hoje, vou falar, Deus, estou precisando de fogo nesse altar. Põe fogo nesse altar aqui. Queima as impurezas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam alguma coisa. Porque o fogo, você pode estar em qualquer lugar. O fogo chama atenção, é verdade ou não é? Se começar a pegar fogo numa casa, todo mundo para. Está pegando fogo, porque o fogo chama atenção. Fogo inspira. E a minha oração hoje é para que o seu altar, o nosso altar, tenha fogo de Deus. Tenha fogo de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui? Glória a Deus. Vamos fazer, vamos dar as mãos, gente. Vamos dar as mãos aqui. Vamos dar as mãos. Agora ela não fecha, mas você acredita no negócio. Tá indeciso falar. Se decide. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração
lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Uramanda Xandaraia. Pai, quantas das vezes o nosso coração, que é o nosso altar, ele está tão gelado, ele está molhado, não tem fogo, não tem paixão pelas almas, não tem nada. Senhor, e neste lugar onde o Senhor mandou fogo, e o Senhor queimou o altar, o Senhor queimou o sacrifício, o Senhor mostrou que o Senhor era Deus sobre Israel, nós estamos aqui te pedindo. Manda fogo, Senhor, no nosso altar, no nosso coração. Queremos ver, ó Deus, o nosso coração arder em chama pelas almas perdidas, pelas pessoas, ó Deus, que precisam ouvir uma palavra de fé. Pai, queremos que o nosso coração, Senhor, venha arder em fogo na Tua presença. A minha oração nesta tarde, ó Deus, é para que nós saiamos daqui cheios da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder e da presença do Teu Espírito. Oh, Ramanassure-Kandarabashanderebia. Senhor, que algo extraordinário possa acontecer na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro para que algo extraordinário aconteça na vida de cada um deles. É o que nós lhe pedimos nesta hora, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém e amém. Amém.